E no Santo Café de hoje, recebemos o Allen Viana, que é o superintendente do Procon Goiás e que vai nos dar dicas sobre dívidas, sobre renegociar dívidas para pessoas que estão devendo. São poucas pessoas, né, Allen? Bom dia. Poucas pessoas na sociedade, na família, inclusive, que você tem que atender até dentro de casa, algumas pessoas que nos abordam, mas é uma pauta importante porque a gente precisa tratar disso, porque ela está atrelada à própria educação financeira que todas as famílias devem ensinar e, de fato, vivenciar nas suas casas, porque, do contrário... O assunto é um pouquinho pesado, posso servir um café? Por favor. Para ver se fica mais suave. Ô, irmão, enquanto você serve o café para o Allen e para mim também, você aí de casa também já vai pegando um cafezinho, porque o assunto aí você vai ter que pensar, vai aprender muita coisa. Então se prepare aí, viu, gente? É verdade. Pessoal que está... Inclusive, é importante dizer que esse café aqui já está pago, né? Ninguém vai dever esse café, Foi pago à vista, né? Foi pago à vista. Aliás, essa é uma dica importante para o pessoal não se enrolar em dívida, né? Só comprar quando puder pagar à vista, né? Porque senão... Ô Allen, mas nessa época, questão de pagar à vista, nessa época de pandemia, de crise, tem gente que perdeu o trabalho, não tem mais salário, às vezes até foi cortado até o auxílio. Como que faz para pagar tudo à vista? Tem jeito? É muito difícil, né? Se ele não foi premiado pela sorte com algum prêmio lotérico ou alguma herança que estava pendente de solução, o ideal é sempre que as famílias tenham, de fato, um planejamento das necessidades e especialmente daquilo que são os créditos que ele possui, quais são os valores que ele recebe de auxílio, ou de salário ou de aporte de alguém da família. Mas nesse tempo o pessoal as empresas, o pessoal está fazendo alguma coisa assim que facilita a renegociação das dívidas? Olha, as indústrias também passaram por dificuldades, porque ficaram muito tempo fechadas. Nós temos experimentado um percentual de êxito de hoje 85% na intermediação de acordos para famílias ou pessoas que estejam aí com dívidas pendentes no Procon este ano. Mas nós já chegamos no ano passado a alcançar até 95%. Óbvio, o ano ainda não se fechou, nós teremos aí situações ainda até o final de dezembro, mas percebemos que houve uma diminuição, uma certa resistência. As empresas também estavam tentando fazer caixa, né, porque estavam em aberto, com algumas dificuldades, alguns meses que elas não tiveram recebimentos, mas existe essa solução. Porque esse índice, apesar de ter diminuído em comparativo com o ano de 2019, ele ainda é um índice muito alto, porque individualmente, quando o consumidor ele faz essa tentativa, ou ele se perde naquele teleatendimento, naquele saque, ou ele muitas vezes não tem o suporte do que a legislação tem para ampará-lo, para que ele não seja prejudicado naquela tratativa direta ou com o escritório da empresa ou com o saque das fornecedoras. Então, as pessoas acabaram, claro, se endividando na pandemia. Muitos serviços tiveram, digamos, uma compreensão de não cobrar juros ou de protelar por conta da pandemia. Alguns serviços, inclusive serviços públicos, serviços essenciais, digamos, como para alguns empresários aí, contas de água, contas de luz, e que agora está chegando na hora de pagar. Mas existe um tempo mínimo ou máximo para renegociar essas dívidas que surgiram na pandemia e em que as empresas propuseram, digamos, essa bondade de deixar essa dívida para pagar depois? Ou o Procon não regulamenta essa fase? Não há uma regulamentação específica e não há uma obrigatoriedade. Como você mesmo disse, é um ato voluntarioso das empresas para tentar aí harmonizar também, porque ela quer ter aquela fidelização do cliente, no caso de fornecedores, e dessas empresas concessionárias como energia e água. Não é interessante para elas também ter esse índice em aberto e de cortes de energia. Agora, o que foi feito em todas as resoluções que nós tivemos a nível de governo para efeito de não constranger o consumidor com corte de fornecimento era simplesmente uma suspensão
mas não houve limitação das cobranças de juros e de multas. E isso nós destacamos em todos os momentos que tivemos e relembramos aqui que não houve isenção de multa e isenção de multas. De modo que hoje, nas tratativas, no primeiro momento, a empresa vai colocar isso como um valor aí de majoração daquilo que era o valor lá pretérito. Cabe, obviamente, ao fornecedor verificar se esses índices são legais, se esses juros são legais e, na dúvida, buscar o PROCON, o auxílio do PROCON, tanto porque nós temos o serviço do cálculo, um exemplo, cartão de crédito, que são juros um pouco complexos. Então, nós fazemos esse levantamento, um cálculo de, olha, você está há 12 meses atrasado, os juros legais seriam esses e o valor correto seria esse. Em cima desse patamar, em geral, as empresas administradoras de cartão de crédito, por exemplo, elas consentem em fazer um acordo. Coisa que, se você procurar diretamente, elas vão em cima do valor maior. O Ali, mas vamos supor, eu financei um apartamento, aí eu tenho lá as prestações para pagar. Chegou no tempo de pandemia, eu solicitei que eu ficasse sem pagar 4 meses, porque eles abriram essa opção. 4, 2 meses, não me lembro quanto. Aí quando eu voltar a fazer o pagamento, eu vou ter juro? Sim. A suspensão foi apenas para que não houvesse a exigibilidade e as consequências do não pagamento. Então, em geral, os contratos de financiamento, se você ficar 3 parcelas sem pagar, aquilo pode ser o propulsor da rescisão contratual. Neste caso, então, no contexto da pandemia, olha, você pode suspender o pagamento nesse período, mas o fornecedor não pode ser prejudicado pelo não recebimento. Até porque, digamos, o objeto do negócio não parou, né? Se houvesse, digamos, uma paralisação da prestação do serviço, mas não aconteceu nesse caso. Mas falando de renegociação de dívidas, tem muitas pessoas que vão lá na loja, no crediário fácil, compra lá uma geladeira, um televisor, alguma coisa, aquele carnezinho, aí tem alguma dificuldade, não paga e fala assim, não vou dar conta de pagar isso, mas daqui a 5 anos isso vai prescrever. É verdade isso? Não, na realidade não há prescrição da dívida. Existe um limitador de tempo de restrição creditícia. Então, você não pagou o seu boleto, não pagou o seu débito com a loja, há uma anotação que é feita no SPC e ou Serasa, a depender do tipo de dívida, e ele fica ali restrito em até um período de 5 anos. Cada tentativa sua de novo financiamento, aquela anotação é consultada. Passados 5 anos, as empresas, Serasa, que é uma empresa, ela não pode manter aquela anotação, mas a dívida ela ainda existe, de modo que você ainda está pendente dessa solução de pagamento. O que acontece, em geral, é que esse banco de créditos, eles são renegociados para outras empresas. É quando a gente recebe aquelas famosas ligações de telemarketing. Olha, você tem uma dívida com o banco X, nós estamos te dando um desconto de 65% ou até 80%, porque eles já estavam considerando quase como uma dívida perdida, eles vão fazer essa negociação, porém, quando se trata de bancos, ao aderir a essa negociação, você tem uma restrição de não conseguir abrir mais uma conta naquela agência, naquela instituição financeira. Agora, quando aparecem oportunidades como essa, uma dívida que eu nem lembro, de repente ela vai cair 80%, eu não pode perder uma oportunidade dessa, né? A depender de como é que está o seu orçamento doméstico, é sempre vantajoso você privilegiar. Inclusive, em geral, finais de ano, as empresas procuram fazer esses mutirões de renegociação. O Serasa, o SPC também provocam as empresas que têm ali, que são filiadas a eles, para que eles promovam esses balcões de negociação, e é sempre vantajoso. Nós recomendamos que o consumidor aproveite, desde que aqueles patamares de cobrança ali sejam razoáveis e legais. E, na dúvida, sempre aciona o PROCON. A existência do PROCON, só há sentido no PROCON exatamente na defesa do consumidor. E o consumidor precisa interagir demais com o PROCON. E eu faço esse destaque porque parece uma coisa meio redundante. Eu sou superintendente do PROCON. Eu nunca tinha utilizado o serviço do PROCON. A gente sempre fica deixando para depois. Não vou lá isso não, dor de cabeça, não sei o quê. Isso não precisa, depois eu vejo. Renuncia aos próprios direitos. Eu vou lá, mas tem uma fila, não vou.
eu posso testificar e testemunhar hoje. É muito eficiente o serviço prestado pelo PROCON. O índice de satisfação dos consumidores que nos procuram, eles transpassam 90%. Obviamente que nem tudo é solucionável naquele exato momento ou na medida da expectativa, mas há uma ação realmente efetiva e eficaz do PROCON. Até a questão de nos orientar, porque a gente não sabe de tudo, né? Igual, se eu tenho uma dívida no banco, seja em cheque especial ou cartão de crédito, como que eu faço para renegociar e o que eu devo observar nessa renegociação de pagamento da dívida? Porque às vezes a gente não tem consciência. O que eu preciso observar para ver se eles estão fazendo certo ou, enfim... O PROCON está aí para me orientar. Porque tem muito papel ali, né? Tem, muito. Agora, para além dessa própria situação em que o caos já se estabeleceu, o caos financeiro, é muito importante que o consumidor saiba ler ou experimente uma rotina em que ele tem um tempo para ler o contrato que ele está assinando. Financiamento de crédito pessoal, crédito consignado, empréstimos para sistema financeiro imobiliário. Pegue esse contrato, leve para casa, leia, tente ler. Eventualmente, depender do consumidor, ele vai ter dificuldade. Se você tem um advogado, um amigo ou um outro alguém, apresente a ele. Se tiver que pagar um valor até menor, interprete para mim aqui como é que eu estou. E, superado isso, não houve essa possibilidade, procure o PROCON. Olha, eu vim aqui com a minha minuta, me ajude a ler aqui. Claro que o servidor não vai ler todo o contrato, mas especialmente aquelas situações de juros, multa, os juros cumulativos. Tudo isso é importante que saiba, porque você já entra sabendo. Assinei consciente. Porque o judiciário, em algum tempo atrás, algumas pessoas presumiam, vou pedir a revisão porque esses juros estão altos. O judiciário, no primeiro momento, consentia com algumas liminares, mas virou febre. A gente ouvia falar muito de ações revisionais. Sim. Num outro momento, o que nós temos hoje que prevalece você assinou, você concordou com isso. Então, é a prevalência da vontade das partes. Vocês consentiram com isso. Desde que não haja uma situação de extorsão e de aproveitamento da vulnerabilidade, é válido aquilo. Eles são juros bancários nos patamares cobrados de outros bancos. Em tese, estaria correto. Okay. Nós utilizamos sempre, no caso do PROCON, o comparativo e a análise de que até que ponto houve um aproveitamento. No caso do aposentado e pensionista para o crédito consignado, né? O empréstimo consignado. E muitas vezes o que nós constatamos lá é um aproveitamento da ignorância, da vulnerabilidade do aposentado. Ele não tinha discernimento daquilo. E aí, nesta hipótese, utiliza-se a disposição que está no Código de Defesa do Consumidor para buscar aí uma revisão do que está sendo cobrado, está sendo colocado. O Allen Viana é o superintendente do PROCON estadual, PROCON Goiás, e está nos ajudando aqui a entender essa história das dívidas, como renegociar as dívidas. Allen, tem umas propagandas que passam por aí falando exatamente com as pessoas que financiaram um veículo ou até um imóvel, oferecendo o serviço de redução das parcelas e ainda fala, não é revisional. O que é isso? Isso é seguro? Vale a pena seguir e pagar? Porque é uma prestação de serviço, inclusive, né? Para diminuir uma dívida, pagar um serviço aí de um escritório de advocacia. O que eles estão oferecendo? Eu não posso precisar nomes, mas eu vou dizer em linhas gerais que eu vejo com muita dificuldade, uma certa resistência a esse tipo de abordagem e de tentativa de atração de consumidores. Porque, em geral, o benefício que você teria propagado, você acaba consumindo ele, pagando aqueles honorários, despesas que são cobradas, taxas administrativas, isso considerando a hipótese de êxito. Mas o que nós recebemos também de reclamação lá são dessas intermediadoras e, em alguns casos, umas que falam, não, nós vamos conseguir um outro financiamento para você que está aí, e esse aqui é muito mais vantajoso. Então, na realidade, é uma propaganda enganosa, uma captação ali por induzimento que vai, em geral, prejudicar o consumidor. Se o consumidor que nos assiste, se ele está atento a isso e ele está com uma dívida, procure primeiro o PROCON. É um serviço gratuito, nós temos lá serviços
variados à sua disposição. Procure primeiro o PROCON e, nessa perspectiva, ato seguinte, caso você considere a hipótese, porque é uma liberalidade do consumidor, aí você pode procurar algum escritório ou alguma empresa que possa representá-lo. E os feirões de negociação? São vantajosos, são importantes, e eu acho que ninguém pode perder as oportunidades que surgem. Mas destaco, não por induzimento. Tal qual a Black Friday, você não pode comprar por mera paixão. Você tem que ter uma certa racionalidade. Às vezes, o que está sendo ofertado de desconto é vantajoso, mas ainda assim, você não comporta isso no seu orçamento. Então, você precisa primeiro planejar e saber quanto que eu tenho, qual é a minha liquidez mensal e quanto que eu posso dispor. E aí, você privilegiar aquelas negociações em que os juros são maiores, em que as consequências do não pagamento são mais danosas, e aí tentar renegociar as outras. Ale, nós sempre está terminando, mas eu queria que você falasse sobre o tal do score, porque foi criado o tal cadastro positivo, né, daqueles que são os bons pagadores. Como ele funciona e como ele pode beneficiar o consumidor na hora de liberar crédito? Pois bem, foi uma novidade que nós temos aqui para a economia brasileira, mas que já era utilizada especialmente nos Estados Unidos, em que o consumidor hoje, na medida em que ele se mantém a regularidade e o pronto pagamento dos seus contratos de financiamento, especialmente com instituições financeiras, ele é pontuado, ele é premiado, entre aspas, com uma pontuação a maior, de modo que, ato seguinte, as postulações dele de refinanciamento ou de busca de novos contratos, os juros tendem a ser menores. E aí também é muito importante que o consumidor esteja atento a isso, porque ele vai construir uma carteira de um score positivo, mas eventualmente ele pode se deparar no momento futuro com uma redução muito insignificante de premiação. Neste caso também nós teríamos uma propaganda enganosa inversa. Então o consumidor que nos assiste também esteja atento a isso. É muito pouco provável, mas não é impossível. Então, senão a gente se ilude, agora então, junto assim, olha, não brinquemos, instituições financeiras nunca perdem. É claro. Nunca perdem. E o fomento desta nova legislação, ela não foi necessariamente pelos consumidores, foi uma postulação das instituições financeiras e dessas instituições. Muito interessante. Eu preciso agradecer aqui o Alen Viana, superintendente do PROCON Goiás, e lembrar, gente, em todo o Brasil o PROCON está presente, algumas cidades têm o PROCON municipal, e que a gente tem essa coragem de não abrir mão dos nossos direitos, né? O PROCON está ali para ajudar o cidadão, o consumidor, a não perder os seus direitos. Então, que a gente tenha paciência para correr atrás daquilo que é direito nosso, porque senão alguém vai faturar em cima da gente. Busca orientação, né, irmão? Exatamente. É verdade. Muito obrigado pela sua participação e pelo trabalho realizado pelo PROCON. Ok, eu agradeço a vocês também, porque isso, através dessa entrevista, deste momento, deste café, nós estamos preservando algo que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é o direito à informação. Sim. Quanto mais ele tiver informação, melhor consumidor ele será. Então, estou à disposição para outros momentos também e outros cafés tão deliciosos como esse. Gostou do suco, Alen? Ah, gostei. E o café também está muito bom. Fique à vontade, a gente vai ler os recadinhos quentinho aqui. E é de verdade, viu? Exatamente. Pode comer os biscoitinhos, a geleinha e tal. A uva, não. A uva, nós temos uma restrição com a uva, né? Não pode. Porque não lavaram a uva, eu acho. Não, esqueci. O Walter. Walter esqueceu de lavar a uva. Então, como o Walter não lavou a uva, o restante está à disposição para ficar à vontade.